Pouca gente percebe, mas o elevador é um dos espaços mais sensíveis dentro de um condomínio, porque é ali, em poucos metros quadrados, que convivem segurança, tecnologia, direito, comportamento e até conflitos, né? Do susto de ficar preso entre andares, discussões sobre pets, crianças desacompanhadas, excesso de pessoas. O elevador virou um verdadeiro termômetro também da convivência coletiva. Mas o que parece rotina pode esconder riscos também, né? De falha de manutenção, de economia indevida, ausência de regras claras, que podem transformar o elevador em um problema jurídico. E é isso que a gente conversa hoje com a Alessandra Bravo, advogada especialista em direito condominial aqui com a gente. Bom dia. Muito bom dia. Alessandra, quando acontece, por exemplo, um acidente, né, em elevador, né, como parada brusca, falha da porta, quem que é responsável por isso? É o condomínio? É o síndico? É a empresa que instalou o equipamento? Bom, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, e na verdade eu fui entender isso quando eu fui procurar um pouco mais sobre o elevador. O correto mesmo, quando acontece alguma falha, é que ele trave. E aí você fique presa realmente lá dentro, porque dentro da cabine você está segura. Lembrando que um elevador, ele é um meio de transporte, então ele tem determinados mecanismos, inclusive igual a proteção igual de um carro. Então tem que estar em perfeitas condições. Quem é responsável caso aconteça algum sinistro, algum, né, morte, lesão, alguma coisa do tipo, né? Pessoas que têm crise de ansiedade, às vezes desmaia, enfim. A responsabilidade ela é solidária, é metade do condomínio e metade da empresa. Por quê? O condomínio tem que ter a diligência na contratação dessas empresas. E por vezes se contrata. Esse é um problema que nós temos muito grande em condomínio. É rateio de despesa. Todo mundo tem que pagar, mas sempre quer pagar o menor preço. Mas quer a qualidade a melhor do Perfeita. mundo, né? Só que às vezes você contrata empresas que não têm qualificação técnica para estar trabalhando com o elevador especificamente. Inclusive, às vezes, utilizando materiais manufaturados que não são nem originais. E aí, isso até é uma coisinha que a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. E aí, o que acontece? O elevador vira e mexe, ele quebra, vira e mexe, ele não funciona, vira e mexe, ele trava, vira e mexe, dá problemas. E nisso, o condomínio acaba tendo uma responsabilidade, inclusive por essa falta de diligência, de saber o que está sendo colocado, como está sendo colocado, o que está sendo colocado. O condomínio não vê essas questões e não se... Ah, não, a empresa está fazendo. Tá, a empresa está fazendo. Tudo bem que você não é engenheiro mecânico, né? Não, ou elétrico, dependendo de onde é o componente que está sendo mexendo, mas você tem que ter a diligência da documentação. E se começa a acontecer várias falhas, nós temos laudos de empresas especializadas exatamente para verificar se o que está sendo feito está correto, inclusive para cobrar. E aí, a gente está falando de direito condominial, mas então pode ir até para outra esfera, dependendo da situação Isso. criminal ou Sim. civil. Sim, na verdade o elevador, né, a gente está falando de condomínios, mas ele serve para qualquer local onde tem um elevador, seja um shopping, seja um Edifício pequeno comercial. galerinho, edifício comercial, enfim, uma empresa, a sistemática é a mesma. Os cuidados são os mesmos, tem que ter a diligência da empresa contratada. Agora, casos comuns até, por exemplo, de pessoas presas, né, no elevador. Existe direito à indenização também por dano moral, por exemplo, nessas situações, ou é algo mais extremo? Aí chega no extremo, né? A não ser que se comprove realmente que o condomínio não deixou entrar no elevador, sendo que ele poderia ser utilizado. E a pessoa, por exemplo, já tive caso, a pessoa estava grávida, ela precisou adentrar, e aí o síndico queria terminar de todos arrumarem, liberarem todos de uma vez e falar: olha, liberamos todos, entende? Mas ela poderia ter utilizado. Então a gente teve um caso, sim, de a pessoa passar mal, porque ela teve que ir pela escada, enfim. Agora, questões vexatórias de utilização das imagens das câmeras, sim, isso daria dano moral, dependendo da utilização, porque elevador é um fetiche também para algumas pessoas, e dentro de condomínio, as pessoas esquecem que estão sendo filmadas, e aí tem também essas questões. Pessoas também que às vezes estão
fazendo algum gesto, alguma coisa dentro do elevador, e isso acaba reverberando de uma forma indevida, que não deveria, e aí também acaba dando dano moral. Então tem que se entender o contexto. Sim. E agora pensando no regramento, né? Qual que é a responsabilidade do condomínio de dizer se pode entrar, quantas pessoas podem, se pode pet, se é só para elevador de serviços? Isso tem que ser estabelecido realmente ou há também alguma limitação para isso? Perfeito. Bom, quem fala quantidade de pessoas e peso é o fabricante. Ele só que pode determinar, cabe 8, 10, 6, 15 pessoas, não é o condomínio. Isso tem que estar especificado muito claro antes da entrada no elevador, que normalmente isso não está no hall, e dentro do elevador. Aqui no estado de São Paulo, nós ainda temos a questão do elevador de serviço, né? No Rio de Janeiro, isso já foi abolido. E eu só vejo a hora que aqui também seja, né? A questão do elevador, ali pode sim, aqui, né? No estado de São Paulo, especificamente, tem o de serviço e tem o elevador social. Lembrando que questão de pet aí é é uma temática bem interessante, né? A gente não pode proibir o tutor de andar com o seu animal de estimação no elevador social. Eu posso, no meu condomínio, que eu tenho elevador de serviço, obrigar que ande o elevador de serviço? Pode, vírgula. Se o elevador de serviço estiver sendo utilizado para uma mudança, estiver danificado, eu não posso proibir de utilizar o social. Então, existe assim essa... tenho só um elevador no condomínio. É esse que vai ser utilizado. Lembrando que não são só pets, nós temos também a questão de peso, sobrecarga. Então, também cuidado com isso. Questão de forrar, cuidar, porque elevador é uma coisa cara, né? Então, não pode ser igual um carro. Tem que ter os seus devidos cuidados. E também a questão de lixo, manuseio, utilização na hora que vai descer, acaba sujando. Quem que limpa? Claro, é quem sujou, não é o condomínio, é o condômino, né, que fez a polícia da câmera para essa finalidade, não para ficar utilizando de forma indevida. E aí, a esse ponto da câmera, também tem um limitador também de como ela pode ser utilizada e para que fim? Sim, ela é utilizada especificamente se caso tiver vandalismo ou tiver um crime. No caso de feminicídio, utilizamos bastante a questão das câmeras, ou até de abuso, a questão também de danificação ao patrimônio, ou até quando tem furto, a pessoa utiliza o elevador de vai de um andar para o outro. Então, ela é utilizada nesse sentido, não utilizada de forma de ficar como se fosse um BBB, né? E vai violação de privacidade, por e a questão de privacidade utilizando de forma indevida. Agora, para quem mora, então, ou administra o condomínio, né, quais são os cuidados essenciais para evitar problemas no elevador, tanto do ponto de vista de segurança quanto jurídico mesmo? Bom, a primeira questão é sempre o cuidado e diligência com a contratação da empresa, uma empresa realmente que tenha todas as condições, né, específicas para poder estar trabalhando dentro inclusive ser registrada. Se a gente pegar a Prefeitura de Campinas especificamente, mas temos outras prefeituras na região e dentro do estado de São Paulo, ou em todos os estados, né, do país, ela tem que ser cadastrada na prefeitura, ela tem que ser entregue anualmente um relatório que chama RIA, que é o relatório de inspeção, né, especificamente para mostrar que esse elevador está apto à utilização. É obrigatório apresentar um ART do engenheiro responsável, demonstrando que todos os mecanismos estão corretos. Além disso, que tipo de contrato ser feito com o condomínio? Nós temos o contrato que é só manutenção, que é aquela verificação básica, como temos aquele contrato que é garantia ampla com peças. Então, qual que é o melhor para o meu condomínio? Depende o tipo de vida do seu condomínio, o tipo de vida útil que tem esse elevador, quanto tempo ele foi modernizado, como que ele está, o estado dele. O ideal é, primeiramente, né, até já falamos um pouco sobre isso por aqui, fazer um laudo para verificar o estado realmente desse elevador, para saber mesmo porque as empresas ficam, vamos modernizar. Modernizar é caro. E muitas vezes não precisa, porque ele não quer fazer as manutenções obrigatórias, por vezes são obrigados a fazer. Com o laudo, você consegue ver a vida útil e falar, realmente tem que modernizar, realmente tem que trocar, está faltando isso, está faltando aquilo, exatamente para não ter um problema. Não para o bolso do condomínio, que são dos condôminos, também da vida útil do elevador. E outra coisa que isso assim é impressionante, né? O brasileiro ele tem a lei, às vezes, ao favor dele, mas não utiliza, que uma é o Código do Consumidor. É trocado várias peças durante o tempo vamos pegar um ano de contrato.
pega o contrato de manutenção, que é mais barato, e não coloca as peças. Aí fica comprando peças à parte. Só que o condomínio não pede nota fiscal dessas peças, o condomínio não sabe nem o que está sendo colocado. E vira e mexe, o elevador para, vira e mexe, o elevador dá problema. Ah, não, mas as peças estão sendo trocadas. Aí chega uma hora que eles falam assim, ah, não, mas nós temos que modernizar o elevador. Então, mas assim, o Código do Consumidor fala que tudo que a gente compra tem direito à nota fiscal. Se a empresa ela fornece, ela tem que emitir essa nota. Até para você saber se esses componentes estão sendo trocados, o que foi trocado, A origem, né? origem, garantia e se são remanufaturados originais. E aí, assim, a gente tem muitos problemas. Ah, não, vamos trocar a empresa. Mas e aquele. Vamos trocar a empresa. Ah, a empresa troca, a primeira coisa que ela faz, vamos modernizar. Então, assim, eu não consigo entender o porquê que o condomínio tem esses gastos de forma errada, não verifica que é o básico, a documentação. E outra, não pede isso anualmente não tem esse controle, não sabe se realmente a empresa está indo, não tem um controle se foi ou não. Algumas têm aplicativo, mas, por exemplo, não manda para o síndico, ou o síndico não tem esse acesso, ou não tem um livro que registra, foi tal dia, foi feito tal coisa. Não tem. E aí fica só aquela coisa, vamos modernizar, vamos trocar. E é dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E informação que é importante, né? E ter isso como algo realmente de protocolos mesmo, Sim. né? Para não ter dor de cabeça. Alessandra, obrigada mais uma vez. Ótima semana para você e até a próxima. Até.